Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Portugal Legal. Como nós anunciamos na nossa capa, o nosso vídeo de hoje traz algumas informações, e são informações importantes acerca daquela situação do nacional casando com um estrangeiro. E, diante do que a lei permite, este estrangeiro, depois de um certo tempo de casamento, né, entre a data da celebração do casamento e passado um tempo, que são 3 anos hoje em dia, pela lei da nacionalidade, ele teria então vejam bem, já usei o termo, teria direito à nacionalidade portuguesa. Mas como é que isto funciona? Casei, 3 anos, ok, posso entrar com o pedido e sou um cidadão português. Calma lá, não é bem assim. Então, no vídeo de hoje, nós iremos tratar um pouquinho, digamos assim, iremos dar uma introdução a este caso, né, porque é um caso que mexe com uma série de pessoas que estão nesta situação, que casaram em Portugal, ou portugueses que casaram no Brasil, e as pessoas vieram para cá e acham que é só 3 anos de casamento e está tudo resolvido. Então vamos lá, vamos ver como é que isto funciona. Mas antes, eu vou lembrá-los, né? Se ainda não são inscritos no nosso canal, façam. Inscrevam-se no canal, deem o like ao vídeo e, muito importante, marque o sininho lá no canal do YouTube, que daí quando você fizer isto, automaticamente será informado a cada novo vídeo, a cada novo material postado aqui no canal. Perfeito? Vamos rodar a introdução do nosso canal e em seguida retornamos com a matéria de hoje. Olá, sejam todos bem-vindos. Então, vamos àquilo que nos predispomos a fazer no dia de hoje. Mas antes eu queria só passar mais um recado para vocês. Para quem não me conhece, para quem está vendo este vídeo pela primeira vez, quem está participando, está assistindo ao nosso canal pela primeira vez, meu nome é Renato Koprovski, advogado, atuando em Portugal e trato exclusivamente de assuntos aí relacionados à nacionalidade, a vistos, ou seja, a legalização de estrangeiros em Portugal. Então, se for o seu caso, tiver dúvidas, deixa aqui seus comentários. Nós vamos deixar aqui na descrição do nosso vídeo também o link para a lei de estrangeiros, onde vocês podem verificar e podem tirar suas dúvidas. E dentro desta lei nós temos então a parte que diz que o cidadão estrangeiro casado com nacional português pode requerer a sua nacionalidade após 3 anos de matrimônio ou da união de fato. Quando nós falamos já na união de fato, já entra um detalhe. Esta união deve ser reconhecida por tribunal português. Se ela não for reconhecida, não é? Por um tribunal português, ela deixa de ser aceita como um fundamento para o quê? Para o requerimento da nacionalidade. Então, além daquelas coisas básicas que nós temos, quando nós vamos pedir a nacionalidade portuguesa, neste caso pelo casamento, que seriam lá a certidão de nascimento do português, a certidão de nascimento do brasileiro, a certidão de casamento, não é? O documento de identificação válido do estrangeiro, que seria o passaporte, não é? Certificado de registro criminal, não é? Quando ele for cidadão com idade, se ele esteve, por exemplo, no que diz, vamos falar da certidão criminal. Se ele viveu fora do país de origem dele por mais de 1 ano, ele vai ter que pedir uma certidão criminal daquele país. Se ele tiver idade superior a 16 anos, ele automaticamente já é imputável pela lei portuguesa. Portanto, ele precisa apresentar este documento. Tá? Então, são documentos que constam desse rol e que precisam ser apresentados, porque sem estes documentos você não consegue dar entrada neste processo, além do que precisa de um requerimento, um formulário preenchido de forma correta, certinho, não pode faltar nada, porque qualquer vírgula fora do lugar pode ser um motivo de indeferimento deste seu processo. Agora, o que mais
chama a atenção neste processo, na verdade, não são estes documentos básicos, não são estas coisas que são simples de se conseguir. Você vai ao cartório, você vai à conservatória, você pega o cartório do Brasil, você pega a sua certidão de nascimento, se casou lá, pega a certidão de casamento, faz a cópia, se foi aqui em Portugal, vai à conservatória, pega a cópia, enfim, é fácil de arrumar. O problema começa quando a lei exige a prova de efetiva ligação à comunidade portuguesa. A tão odiada prova de ligação de laços efetivos com a comunidade portuguesa. É aí que o caldo pode entornar. Porque, veja, não basta o critério de tempo. Você tem que ter provas disto, de que nestes 3 anos após a celebração, você chegou a este estágio e você tem direito. E para que você tenha direito, você tem que fazer prova disto para o Estado. Por exemplo, o que nós vamos precisar, então, para comprovar esta ligação efetiva? Gente, filhos em comum com nacionalidade portuguesa. Este é, digamos assim, um dos maiores fundamentos que podem existir entre a ligação do casal, haver filho em comum, e que este filho seja declarado e reconhecido como um português. Este simples fato já faz com que a conservatória seja levada a concluir que você tem os laços e, por este motivo, você receba o direito à nacionalidade através do casamento com 3 anos. Ponto. Se você não tem este filho em comum, então você já vai entrar numa outra situação e nós vamos a isto em seguida. Mas, antes de entrar neste ponto, vamos lá. O que mais poderia ser considerado um laço efetivo com a comunidade portuguesa? Por exemplo, residir em Portugal. Então você tem que ter um contrato de arrendamento aqui, você tem que morar aqui por no mínimo 3 anos, ou ter uma propriedade por no mínimo 3 anos aqui em Portugal. Evidentemente que fotos de vida, de cotidiano português, onde você ou o casal apareçam também, são alguns argumentos, são provas que você pode produzir. O conhecimento da língua portuguesa é importante. O conhecimento da língua portuguesa é muito importante, você tem que fazer prova disto. Uma residência legal no território, no mínimo uma deslocação regular. Imaginem que eu sou casado com uma cidadã brasileira, eu sou português, mas ela está vivendo ainda no Brasil, mas a prova dela ir e vir é um ir e vir constante, a cada ano, 2 viagens por ano, ou mais até, ou talvez menos, isso depende de época. Nesta época é um pouco complicado, mas em épocas normais isso é possível, plenamente possível. Então, este deslocamento é também uma das provas. Ou então ainda a ligação com a comunidade através daquelas associações onde você é membro efetivo, você participa nas atividades de divulgação da cultura portuguesa, e isto por um período também que pode chegar até 5 anos. Então veja, são várias as situações. Agora, para que você prove isto, eu tenho filho, muito bem, prova do filho, certidão de nascimento. Então você tem que provar que o seu filho nasceu, que tem cidadania, que tem nacionalidade portuguesa, que portanto ele é um europeu, português, e você tem que demonstrar isto. Agora, vamos lá. Eu vou colocar na tela para vocês essa situação da oposição à nacionalidade, porque o pedido de nacionalidade através do casamento é uma coisa que é feita por vontade própria. Então eu tenho vontade, então eu entro com um pedido. Então estes pedidos eles podem ter oposição do Estado português quando, no artigo 9º, diz o seguinte: Constituição de fundamento de oposição à aquisição da nacionalidade portuguesa por efeito da vontade. A inexistência da ligação efetiva à comunidade nacional. Letra A. Isso aqui já derruba o seu casamento. Então você tem que provar a ligação efetiva à comunidade nacional. E isto você prova diante daquilo que nós passamos antes, já informamos. Uma coisa que pode impedir a condenação com trânsito em julgado da sentença com pena de prisão igual ou superior a 3 anos por crime punível segundo a lei portuguesa. Isto é motivo para ser negado. Então você tem que ser ficha limpa. Caso contrário, vai ter problemas.
ou se já foi anterior. Então, ok, se passa de 3 anos não tem problema. O exercício de funções públicas sem caráter predominantemente técnico ou a prestação de serviço militar não obrigatório a Estado estrangeiro. Então, se você foi servir o exército lá num outro país, num Estado estrangeiro, portanto, mas não é aquele serviço militar obrigatório, mas foi de sua vontade, você quis seguir carreira militar, isto pode ser um impedimento. A existência de perigo ou ameaça para a segurança ou defesa nacional pelo seu envolvimento em atividades relacionadas com a prática do terrorismo nos termos da respectiva lei. Isto também é motivo de impedimento, é um motivo de oposição do Estado português para lhe conceder a nacionalidade. Portanto, não basta ser casado 3 anos se você tiver isto aqui. Se você tiver alguma ameaça, representar alguma ameaça ao Estado português, este direito não lhe será concedido. E agora, importante, número 2, a oposição à aquisição de nacionalidade com fundamento na linha A do número anterior. O número anterior é o 1, aqui, né? Nós estamos falando do 2. Número 1 está aqui. Constitui fundamento de oposição à aquisição da nacionalidade portuguesa por efeito da vontade. A linha A, a inexistência de ligação à efetiva comunidade nacional. Então, o 2 diz que a oposição da nacionalidade com fundamento na linha A do número anterior não se aplica às situações de aquisição de nacionalidade em caso de casamento ou união de fato quando existam filhos comuns do casal com nacionalidade portuguesa. Você casou, tem 3 anos, tem um filho com nacionalidade portuguesa em comum. Pronto. Não pode haver mais a oposição e não se pode mais exigir qualquer tipo de ligação efetiva à comunidade nacional. Então, a letra A perde o efeito e o Estado terá de lhe conceder esta nacionalidade. A oposição à nacionalidade com fundamento na linha A do número 1 também não se aplica às situações de aquisição de nacionalidade quando o casamento ou a união de fato decorra há pelo menos 6 anos. Então, veja, você tem aqui 2 situações. A prova da ligação efetiva à comunidade nacional ela é exigida. Mas eu tenho filho em comum, é nacional português. Já não tem mais o que exigir nenhum tipo de prova de ligação. Agora eu não tenho filhos. Estou casado há 3 anos, mas eu não tenho os filhos. Bom, então você terá que esperar mais 3 anos, se você não tiver prova de ligação à comunidade nacional. Portanto, veja, eu tenho provas, 3 anos. Tenho um filho, já não preciso provar mais. Agora, eu não tenho filho e eu não consigo fazer as provas da ligação efetiva com a comunidade nacional. Eu preciso, então, aguardar mais 3 anos para conseguir a minha nacionalidade. Portanto, vejam, não é simplesmente casei, daqui a 3 anos eu peço a minha nacionalidade. Há uma série de regrinhas que devem ser observadas, há uma série de situações que devem ser observadas para que, ao final dos 3 anos, você tenha este direito. Caso você não cumpra estas regras ou não consiga comprovar os laços efetivos com a comunidade nacional, o Estado pode dizer para você, não. 3 anos você não vai conseguir, você vai ter que ter mais 3 anos de casamento. Ok? Espero que a gente tenha sido claro o suficiente, talvez surjam dúvidas. Então, se vocês tiverem dúvidas, entrem em contato. Lá na nossa tela da introdução tem o nosso e-mail, lá tem o nosso Instagram e lá também tem o nosso WhatsApp. Vocês podem entrar em contato por estes meios. Instagram e o WhatsApp também estão aqui embaixo nesta tela. Então, também é fácil de vocês pegarem aí um papel e caneta, anotarem e entrarem em contato conosco para esclarecerem as suas dúvidas. Perfeito? Era isto que eu tinha para o dia de hoje. Desejo a todos muito boa sorte, sucesso e até a próxima, que seja breve, se assim Deus nos permitir.